Fala, meu povo da lista de espera do jejum intermitente, 30 dias. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar um conteúdo bacana para vocês, para já ir aquecendo o motor, para a gente começar a falar de jejum intermitente, para vocês se familiarizando comigo também. Isso é muito importante a gente criar esse vínculo aí, criar essa comunicação, e vai ser um início de uma grande comunicação que nós vamos fazer lá a partir do dia 3 de março, no Desafio de Jejum Intermitente 30 dias. Mas aqui eu já quero passando umas informações para vocês já imunindo de informações para vocês chegarem um pouco mais preparados no Desafio de Jejum Intermitente. Beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre hormônios que são, que quando você está fazendo jejum, quando você está na janela do jejum intermitente, hormônios que são liberados no jejum intermitente, o que esses hormônios estão fazendo, qual o papel desses hormônios. Então eu vou trazer alguns aqui para vocês entenderem como eles agem, qual o papel, qual a importância, entendeu? Então vamos lá, vamos embora. Mas tem que entender que tudo começa num processo. Eu quero que você entenda, antes de saber qual que é a importância do jejum intermitente, eu quero que você entenda como funciona, então, quando você está se alimentando, como funciona o trato gastrointestinal, né, para digerir os alimentos, para absorver os alimentos. Então, isso é extremamente importante você entender isso também. Então, entenda o seguinte, quando você está ingerindo uma refeição, e hoje eu já falo para você, 80% do prato das pessoas é constituída de carboidrato simples, carboidrato de alto índice glicêmico, carboidrato com alto índice de carga glicêmica, né? Então, a grande maioria das pessoas estão comendo de 3 em 3 horas, e hoje a grande maioria das doenças estão diretamente relacionadas com as refeições, dos hábitos alimentares que as pessoas têm, né? Então, uma comida mais rica em carboidrato simples, comida processada, ultraprocessada, embutida, enlatada, excesso de farinácea, excesso de glúten, excesso de leite, além de inflamar o intestino, você também tem uma série de prejuízos ali para doenças, o desenvolvimento de doenças crônicas metabólicas, resistência insulina, diabetes tipo 2, obesidade, sobrepeso, doenças cardiovasculares, doenças do sistema nervoso central, né, neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. Tá? Então, tudo isso está atrelado com os seus hábitos alimentares, com sua falta de atividade física, né, com falta de um sono de qualidade, com falta de hidratação. Isso também a gente vai aprender lá no Desafio de Jejum Intermitente. Então, um dos hormônios que participa muito de todo esse processo, quando você está, então, absorvendo essa refeição, quando você está absorvendo e está, então, passando essa glicose da sua refeição, que está lá nas suas refeições, passando do sistema gastrointestinal, lá do intestino, para a circulação sanguínea, você, então, estimula a liberação de um hormônio muito importante, que é a insulina. A insulina é um hormônio produzido e liberado pelo pâncreas, né? Então a insulina, tem que entender que a insulina é um hormônio anabólico, ou seja, ela constrói, ela aumenta os reservatórios de energia do nosso corpo, os estoques de energia do nosso corpo, ela vai acumulando. Então, ou seja, ela aumenta a sinalização, assim quando você aumenta as concentrações de glicose na circulação, vindo lá então da sua alimentação, que foi absorvido pelo intestino, que entrou na circulação, ele começa então a liberar mais insulina na circulação sanguínea. E essa insulina, ela faz uma comunicação entre a musculatura esquelética e o fígado, fala assim, o negócio é o seguinte, tem muita glicose aqui na circulação e eu preciso esvaziar, eu preciso diminuir esses acúmulos de glicose aqui na circulação. Então, principalmente se uma pessoa come de 3 em 3 horas, ela está sempre, então, aumentando as concentrações plasmáticas de glicose, aumentando as concentrações de glicose na circulação sanguínea. E mais, eu tenho que liberar, então, insulina. A insulina, então, sinaliza para a musculatura esquelética vai lá, então, e começa a captar da circulação sanguínea essa glicose. O fígado também é a mesma coisa. E aí começa a acumular essa glicose, vou juntar uma glicose na outra, então armazena essa glicose em forma de glicogênio. Glicogênio lá no fígado e também glicogênio na musculatura esquelética. Tá? Isso é importante aí de entender. Então, você vai entender depois também, lá na musculatura, por exemplo, é um processo quando você tem uma musculatura maior, o que tem ali, o que é mais constituído ali na sua musculatura? Glicogênio, água e fibras, né? E proteína, óbvio. Mas, o que acontece? Você tem 1 grama, a cada 1 grama de glicogênio na musculatura, tem 3 gramas de água. Tá? Então, a tua musculatura também é muita água. Tá? Então você vai ver no processo de jejum intermitente que a gente perde muito líquido, né? A gente urina muito. Mas depois isso aí é um outro assunto. Que a insulina também age, mas eu vou contar depois. Então a insulina, o papel dela principal tem vários papéis, mas um dos principais papéis da insulina é sinalização para
internalizar a glicose para dentro da musculatura esquelética e também para dentro do fígado para servir de fonte de energia para o nosso corpo futuramente, tá? Em forma de glicogênio. Esse é o papel da insulina, anabólico, construção, tá? Mas tem outro hormônio também que é liberado pelo pâncreas no processo de jejum intermitente, por exemplo, ou quando você está alguns períodos sem se alimentar, o que o pâncreas faz? Libera então o glucagon. O glucagon faz o contrário da insulina. Quando a insulina está alta, o glucagon está baixo. Quando o glucagon está alto, a insulina está baixa. E aí o glucagon ele vai lá nos reservatórios, a insulina construiu reservatório de glicogênio lá no fígado e começa então a quebrar, sinalizar para quebrar esse glicogênio e liberar então glicose na circulação sanguínea para ter energia para o nosso corpo, para ir para outras partes do nosso corpo. Tá? Então são hormônios antagônicos, são hormônios que têm papéis diferentes ali no nosso metabolismo e que são fundamentais. Tem que ter esse equilíbrio mesmo. Tá? Então glucagon liberado pelas células alfas lá do pâncreas e também a insulina liberada pelas células betas pancreáticas lá do pâncreas. Tá? São fundamentais, fundamentais. Quando você está no período de jejum, outro hormônio que é liberado também, lá na circulação sanguínea, são as catecolaminas. Você pode liberar então noradrenalina, adrenalina. Então, quando você, por exemplo, no processo de luta ou fuga, você libera cortisol, você libera noradrenalina, adrenalina, para você correr, para você fugir, para você sair daquela situação de estresse. E para você fugir, para você aumentar então a sua atividade muscular, para você aumentar o teu metabolismo, você precisa de quê? Liberar então substâncias importantes nessa situação de luta e fuga. Que é, por exemplo, noradrenalina, adrenalina, tá? Cortisol, que eles vão fazer o quê? Também quebrar glicogênio e liberar mais glicose na circulação para ter mais energia rápida, fonte rápida de energia. Para você ter, então, essa facilidade para você sair daquele lugar, correr daquele cachorro, correr daquele bandido, entendeu? Tem gente dando tiro na rua. Então, eu tenho que ter energia para sair correndo, eu tenho que ter energia para ter atitude, entende? Então, são liberados vários hormônios na nossa circulação, entre eles ali cortisol, entre eles ali noradrenalina, adrenalina, para ter mais energia, para liberar mais energia e a gente ter fonte de energia, então, para fazer o que precisa ser feito, tá? Tem outros hormônios importantes também nesse processo? Com toda certeza sim, com toda certeza sim. A grelina, por exemplo, é um hormônio que ela é um hormônio da fome, ela vai te dar uma fome. Então tem alguns momentos no jejum intermitente, principalmente no início do jejum intermitente, você vai liberar a grelina, porque ela vai entender que está faltando alimento, você não está se alimentando mais. Se eu tenho uma frequência de alimentar de 3 em 3 horas, de repente você para, você entra numa janela de jejum e você não está mais consumindo alimentos. Então, você libera mais grelina, essa grelina vai te fazer você ter mais fome e vai ter vontade de comer e buscar alimentos, dando picos de grelina, tá? Isso no começo é muito comum, mas depois, quando você vai prolongando o seu jejum intermitente, você vai diminuindo esses níveis de grelina, tá? E aí também tem a liberação de leptina. Leptina também é um hormônio antagônico, um hormônio que dá mais saciedade, né? Dá vontade de parar de comer. Então, esses hormônios também são extremamente importantes em todo esse processo, tá? Grelina, leptina. E eu já falei aqui também do cortisol. Cortisol é extremamente importante. Cortisol é um hormônio liberado ali das 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. E esse cortisol, ele começa a ter uma queda no decorrer do dia, né? No decorrer do dia. Chega no final do dia, você então tem uma queda de cortisol e você começa a liberar então lá na glândula pineal a melatonina. Então você entra num estado de descanso, de sonolência. Então por isso que a gente fala de ciclo circadiano. Isso é importante demais. Tem uma liberação de um hormônio, ele vai decrescendo, ele vai caindo durante o dia e depois ele vai aumentando então outro hormônio que vai completando o teu ciclo circadiano, então, que é a melatonina. Então são hormônios importantes também. Tá? Um outro hormônio que é extremamente importante no jejum intermitente é o GH, o hormônio do crescimento. Então, mas o GH vai fazer crescer músculo lá no jejum? Não, não é simples assim, né? Se fosse assim, eu vou só fazer jejum e não vou treinar. Não, né? Ele vai preservar a tua musculatura, né? Ele vai cuidar da sua musculatura. E, então, o GH é extremamente importante, tá? Mas tem que ter treino junto, tem que ter exercício junto, tem que ter uma alimentação saudável junto, entende? Mas o jejum intermitente é um grande potencializador, um grande sinalizador de liberação de GH, tá? Para proteção da tua musculatura esquelética. Porque a tua musculatura esquelética, ela é essencial. Ela é essencial, tá? Então, só para você ter uma ideia, eu falo muito para os pacientes aqui que têm resistência insulínica e diabetes tipo 2, um dos mecanismos que você mais facilita o processo de internalização de glicose para dentro da célula, que é independente da insulina e que aumenta também a sensibilidade à insulina,
mas acontece ali, independente da insulina, é a contração muscular. Quando você contrai musculatura esquelética, você aumenta essa captação de glicose, tá? Pela circulação sanguínea para a musculatura esquelética. Então isso é extremamente importante. Por isso que eu falo muito de atividade física. Quando você faz atividade física, você faz exercício físico, você promove, então, a maior captação dessa glicose, né? Principalmente exercício de força. Então você está criando mais musculatura, você está desenvolvendo mais a tua musculatura. Então isso é extremamente importante. Por que eu falei ali também, e por isso que eu falo muito para paciente que tem resistência insulínica, diabetes tipo 2, porque o processo, né, que eu falo muito para os pacientes, é que eles acham que diabetes tipo 2 não tem cura, eles acham que a resistência insulínica também não tem cura, que é irreversível. Não, ela é reversível, tá? Assim como você chegou no diabetes tipo 2, assim como você chegou na resistência insulínica, assim como você chegou na obesidade, assim como você chegou no sobrepeso, você também consegue reverter esse processo, tá? Com sabedoria. E o jejum intermitente é uma grande arma que participa completamente desse processo, tá? Então imagina assim, você está consumindo lá 80% do seu prato é carboidrato. Esse carboidrato, só para você ter uma noção, já falo aqui para vocês que o acúmulo de gordura que vocês têm no corpo, o excesso de gordura que vocês têm no corpo, principalmente gordura visceral, gordura abdominal, que ela é totalmente diferente de outras partes de gorduras acumuladas no seu corpo, tá? É uma gordura mais patogênica, uma gordura mais prejudicial para a tua saúde. Por que isso, Edi? Porque é o seguinte, o excesso de gordura que você tem no seu corpo não é do excesso de gordura que você consome nas suas refeições, tá? A gordura que você tem no seu corpo, ela vem do excesso de consumo de carboidratos. O seu carboidrato, então você imagina, você vai estar preenchendo, você tem um reservatório de energia. Então você está colocando aqui basicamente carboidrato, comida de 3 em 3 horas, aumentando os estoques, transformando essa glicose, então unindo uma na outra e transformando ela em glicogênio, armazenando lá no fígado, armazenando lá na musculatura esquelética. Vai chegar um momento, principalmente ali no fígado, que ele vai fazer o seguinte, ó, eu já preenchi todos os meus estoques de energia, não consigo preencher mais com carboidrato, mais com glicogênio, eu vou começar a transformar isso em quê, então? Quando começa a transbordar esses potes, esses reservatórios? Em gordura. Então, o excesso de gordura do seu corpo, que você tem acumulado no tecido adiposo visceral, debaixo do braço, do pescoço, nas pernas, é um excesso do consumo de carboidratos refinados, carboidratos simples, que dá pico de glicose, que tem que acionar o pâncreas, dá pico de insulina. Essa insulina, então, está colocando essa glicose para dentro das células toda hora, sinalizando, e está preenchendo os estoques estão extravasando. Esse extravasamento, ele, então, se transforma em triglicerídeo e é transformado, então, e é acumulado, então, no tecido adiposo visceral, tecido adiposo abdominal e tecido adiposo subcutâneo de uma forma geral. Mas e por que o tecido adiposo visceral ele é prejudicial? Porque dali, quando você tem aumento das concentrações de triglicerídeos na circulação, você precisa acumular isso em algum lugar. E você começa a acumular, então, o tecido adiposo. Só que, por que eu falei que é diferente o tecido adiposo visceral? Porque o tecido adiposo visceral, ele não faz hiperplasia. O que é hiperplasia? É a multiplicação de células adiposas, tá? Para receber, então, esses triglicerídeos que vão ser acumulados ali dentro, tá? Então, quando você vai aumentando os seus estoques de gordura no seu corpo, você vai também aumentando essas células para captar mais esse aumento dessa demanda, tá? Só que lá no tecido adiposo, no seu tecido adiposo abdominal, você não faz hiperplasia, ou seja, você não aumenta o número de células, você aumenta o tamanho dessa célula, tá? Você não aumenta o número, você aumenta o tamanho, essa célula começa a fazer hipertrofia. E essa hipertrofia que acontece lá no tecido adiposo visceral, e ali o tecido adiposo visceral, ele também é irrigado por vasos sanguíneos. Então, quando você começa a aumentar esse tecido adiposo, esse adipócito, né, aumentar o tamanho dele, ele começa a extravasar, ele começa a liberar substâncias dali. Começa a romper vasos sanguíneos também, fazendo hipóxia, por exemplo, que é a dificuldade de chegada de oxigênio, por exemplo. E aí, se eu tenho menos oxigênio chegando para aquele tecido, eu posso prejudicar a vitalidade daquele tecido. E, de fato, eu posso prejudicar mesmo. E aí você começa a liberar, então, algumas citocinas pró-inflamatórias na circulação sanguínea. Como que por exemplo, TNF-alfa, né? IL-6, IL-1 beta, tá?
Então, essas substâncias são substâncias pró-inflamatórias que vão ativar suas células de defesa, por exemplo, monócitos. Monócitos vão se transformar, então, aí em macrófagos, que são células de defesa, e aí isso aí vai aumentar o processo inflamatório naquele local, entende? Vai aumentar cada vez mais o processo inflamatório se você realmente está continuamente comendo de 3 em 3 horas, principalmente carboidrato simples, carboidrato refinado, tá? Dando pico de insulina toda hora. Então, entenda uma coisa que é importante. Por que que a tecido adiposo visceral é prejudicial? Por isso, porque você começa então a fazer um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, ele está relacionado com muitas coisas. Entre elas, por exemplo, quando você começa a aumentar muito as concentrações de gordura no tecido adiposo visceral, você também tem uma chance grande de aumentar esse acúmulo de gordura no fígado, fazendo então, por exemplo, a esteatose hepática, né, a famosa gordura no fígado. Isso é muito ruim, porque se o teu fígado ele está com excesso de gordura, se o teu abdômen está com excesso de gordura, o seu coração também pode estar com excesso de gordura. Os teus vasos sanguíneos também podem estar com excesso de gordura, entende? Então, por exemplo, uma placa de ateroma é formada muito por isso, né? Então, eu tenho excesso de gorduras circulantes no meu corpo, por fonte de carboidrato refinado constantemente nas minhas refeições. Eu faço uma placa de ateroma. Então imagina, eu tenho um vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo, para vocês entenderem, né? Isso aqui é uma placa de ateroma. Ó, isso aqui é uma placa, não sei se vocês vão verem. Isso aqui é uma placa de ateroma. Olha, tá vendo? Tem um vaso sanguíneo, não sei se vocês vão ver aqui, mas é uma obstrução. Imagina, o vaso sanguíneo aqui, ele obstrui então a luz do vaso. E aí o sangue tem mais dificuldade de passar naquele vaso. E ele começa então, ele pode levar aquela placa, retirar, mover aquela placa de ateroma, né? E aquilo criar um coágulo, aquele coágulo ali obstruir a passagem de sangue e fazer, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, dependendo de onde for. Se for no coração vai ser um infarto agudo do miocárdio, mas pode ser um infarto intestinal, pode ser um acidente vascular cerebral. Tá entendendo? Por isso que hoje a grande maioria das doenças, a doença que mais mata hoje são doenças crônicas metabólicas, principalmente doenças cardiovasculares. Por quê? Porque está diretamente relacionado com a alimentação. Excesso de carboidrato simples, excesso de carboidrato refinado, comida processada, falta de atividade física, falta de suplementação, falta de sono de qualidade, estresse pra caramba, né? Aumento de cortisol. Então tudo isso prejudica muito. Atrelado também a uma saúde intestinal, né? Uma inflamação intestinal. Tudo está atrelado, a gente vai aprender isso muito lá no jejum intermitente. Aqui eu queria só passar um cenário mais geral do que acontece no jejum intermitente, tá? Eu falei mais de hormônios, na realidade, nem falei tanto de jejum intermitente aqui sim, mas é só para você já ir familiarizando com esses hormônios, tá? Insulina, glucagon, cortisol, noradrenalina, adrenalina, leptina, grelina, tá entendendo? Melatonina falei também, então olha só o tanto de hormônios que eu já falei aqui, tá? Queria que vocês entendessem como funciona um pouco mais esses hormônios, é uma pincelada só para você entender um pouco, mas lá no jejum intermitente a gente vai entender profundamente como funciona isso, passo a passo. Vocês vão entender como funciona então o processo de desenvolvimento de hipertensão, como funciona o processo de desenvolvimento do acúmulo de gordura no tecido adiposo visceral, tecido adiposo subcutâneo, tá? O aumento da incidência de obesidade, sobrepeso e doenças cardiovasculares, tá? A esteatose hepática, lipedema também está diretamente relacionado com as suas refeições, com as suas alimentações, seus hábitos alimentares. Então, quando você faz o jejum intermitente, você está dando um intervalo para o seu intestino, para o seu sistema gastrointestinal. Ó, eu estou freando o pico de glicose constantemente, eu estou consequentemente freando o pico de insulina. E o que é caracterizado pela inflamação do nosso corpo hoje? É excesso de insulina, né? Quando você tem muita insulina circulante, isso quer dizer que você está aumentando a demanda por glicose, né? Você está empurrando glicose constantemente ali, então, das suas refeições para o teu corpo. E você tem que acionar o pâncreas. Chega um momento, porque como você desenvolve então a resistência insulínica e diabetes tipo 2? Porque chega um momento que o seu corpo não aguenta mais trabalhar. Essa insulina ela fica resistente, ou seja, ela não consegue mais a demanda que tem de glicose ali. Se antes eu precisava, hipoteticamente aqui, né, 10 insulinas para colocar 10 moléculas de glicose para dentro da célula, daqui a pouco eu vou precisar de 20 moléculas de insulina para colocar as mesmas 10 moléculas de glicose para dentro da célula.
Daqui a pouco eu vou precisar de 30 moléculas de insulina para colocar as mesmas 10 moléculas de glicose para dentro da célula. Daqui a pouco eu vou precisar de 100 moléculas de insulina para colocar as mesmas 10 moléculas de glicose dentro da célula. Isso é resistência insulínica. E aí, se perdurar, pode chegar num quadro de diabetes tipo 2. Tá? Então nós vamos entender muito isso lá. Queria só pincelar alguns conceitos importantes aqui para vocês entenderem. Já ir familiarizando para a gente chegar lá no desafio de jejum intermitente de 30 dias, no dia 3 de março, mais preparado. Ô, Glória! Espero que vocês entenderam, espero que foi útil para vocês. Foi um prazer gravar esse vídeo para vocês e vamos que vamos.